Oi, oi, meus amores! Nessa aula, eu finalmente vou trazer para vocês o alongamento na fibra de vidro, tá? Aqui a minha unha ela já tá preparada, já tá cutilada com a cera e com toda a preparação química e gel base, ok? Vou vir novamente com o gel base da metade para baixo dessa unha, tá? Sem encostar na pele da nossa cliente, ó. Puxa a bochechinha aqui pro lado e pincelo o gel base novamente. Com a nossa fibra aberta, que eu já demonstrei aqui para vocês como que nós abrimos, tá? Eu venho aqui no meio e só solto ela. Ela já vai começando a hidratar já. Com o palitinho, eu venho assentando toda essa fibra de lateral a lateral, tá, gente? Não pode faltar fibra nesses cantinhos aqui, senão o alongamento de vocês vai dar dente. Vai ficar sem simetria, tá? Então, ó, puxando aqui, vamos arrumar certinho. Essa fibra. Como é um dedo com bastante bochechinha, eu pego, puxo essas bochechinhas para baixo. Ó, aqui faltou um pouquinho de gel base, eu pingo aqui na minha luva mesmo, só uma gotinha, e venho com o próprio palito hidratando essa fibra. Toda a extensão dela. Quando é uma unha, gente, com bastante bochechinha assim, eu não gosto de fazer todos os dedos, né? Quando eu trabalhava com fibra, eu não gostava de fazer todos os dedos e aí sim colocar para secar, porque na hora que eu soltar essa bochechinha, ela vai empurrar a fibra pro meio da unha e aí a gente vai perder essa simetria, tá? Então, o que eu faço? Posicionei a fibra, vou secando dedo por dedo, deixa eu pegar aqui, com a minha lanterninha. Então, eu vou segurar ali em cima alguns segundinhos. Seco bem aqui as laterais. Só para segurar realmente essa fibra já no lugar. Deu 20 segundinhos, tá? Que eu sequei ela e ela já tá fixa na nossa unha. Vou vir com o gel base mais uma vez e vamos começar a camuflar essa fibra, tá? Senão na hora que a gente passar o gel depois vai ficar com degrauzinho. Então eu venho novamente com o gel base e passo somente até o final da unha natural. Eu não desço mais que isso, ok? Ali em cima pegou um pouquinho, eu venho com um palito e limpo. Pode pôr lá na cabine. Vou colocar mais 60 segundos na cabine. Saindo da cabine, eu vou cortar agora no comprimento que eu quero que fique essa fibra, tá? Eu sempre recomendo, gente, cortar um pouquinho, bem pouquinho, assim, a mais do que a gente realmente quer, do que a cliente realmente quer. Porque é muito mais fácil a gente diminuir o alongamento do que aumentar ele de volta depois, tá? E eu recomendo você ter um alicate somente para cortar a fibra, porque a fibra ela vai cegar o teu alicate. Então, assim, pega um alicate que você não vai usar mais, que já tá sem corte, ou algum alicate que não é de, sei lá, aço inox, sabe? Esterilizável e afins, e deixa somente para essa função. Cortei aqui no tamanho que eu quero. Gente, cortou fibra. Pelo amor de Deus, usem luva, cortou fibra, pega o excesso, o que caiu e já joga no lixo, tá? Porque fibra pinica e a gente não quer nenhuma reação alérgica, nem com você, nem com a sua cliente, tudo bem? Vou estar usando o gel nude
da Uzi, tá? Essa corzinha aqui. Muita gente me perguntou se dava pra gente trabalhar em camadas com esse tipo de alongamento. E, gente, dá tranquilamente, tá? Primeiro de tudo, vou hidratar essa fibra. Então, eu vou vir com uma quantidade bem pequenininha de gel. E vou começar a hidratar essa fibra. Vira a mãozinha pra mim. Pego mais um pouquinho. E vou hidratar por baixo também. Vira, vira. Aí aqui eu vou secar 10 segundinhos. Pode pôr lá na cabine. Em seguida eu vou vir com a pinça, que a gente já conhece, né, gente? Pinça de curvatura. 10 segundinhos, pode tirar. Eu vou curvar a estrutura como um todo, tá? Então, ó, pego a extensão inteira dessa unha, não somente a ponta. E também eu não solto essa pinça de uma vez, pelo amor de Deus, porque ela faz pressão, gente. A gente não quer machucar, fazer uma unicólise nessa unha por conta de pressão. Traz um pouquinho mais aqui pra frente. Aqui a gente já tem a nossa pré-curvatura, ok? Pré-curvatura feita, vou vir com a nossa primeira camada de gel. Aqui. Aplico no centro, levo lá perto da cutícula, sem jamais encostar na cutícula, tá, gente? E vou esmaltar essa unha. Com muita atenção no ponto zero, vocês não podem deixar de aplicar essas camadas direito aqui no ponto zero, senão vai trincar, tá? A gente gosta de trabalhar em camadas porque dá um aspecto natural, dá um aspecto mais fino, mas isso não quer dizer que essa unha ela não esteja estruturada, ok? Feito isso, vou levar na cabine mais 10 segundinhos. Pode pôr lá. De novo com a pinça de curvatura, tá, meus amores? Voltou aqui, traz aqui. Vou pinçar novamente. Vou segurar essa pinça alguns segundinhos até o gel esfriar, ok? Ó, vou encaixar de um cantinho a outro cantinho essa pinça. Olha que linda que tá ficando essa curvatura. Agora eu vou fazer a nossa segunda camada, vai um pouquinho mais. Segunda camada, eu não chego tão perto lá da cutícula igual eu fiz da primeira vez, ok? Vou esmaltar novamente essa estrutura com muita atenção a essas laterais aqui.
Agora eu vou pôr 30 segundinhos na cabine, porque essa é a nossa última camada, ok? E assim que sair, a gente já vai vir com a presilha de curvatura. Daqui. Presilha de curvatura em mãos, a gente vai presilhar a estrutura inteirinha. Inteirinha, tá? De um lado a outro. Tá doendo? Não? Ó, sempre a estrutura inteira. E aqui eu vou levar os 120 segundos na cabine para secar agora. Nossa unha já secou 120 segundos. Removo a presilha. Vou passar aqui o isopropanol para a gente poder começar o nosso lixamento. Tirei toda a goma desse gel, vem um pouquinho para frente. Tirei toda a goma desse gel. Primeiro de tudo, vamos fazer lixamento de ponta, tá, gente? Então, eu vou segurar bem a estrutura desse dedo aqui. Apoio o meu dedão. E vamos lixar bem retinha a ponta dessa unha. Agora, parede lateral. Ó, a lixa bem paralela essa unha. 1, 2, 3, 4. Aí desse lado aqui agora. 1, 2, 3, 4. Vira um pouquinho aqui. Dobra aqui. Lixar aqui a borda lateral. Não precisa dobrar tanto não. Vira aqui. Lixar aqui a borda lateral pra gente acertar esse formato. Pode virar aqui novamente. Vira pro outro lado. E a mesma coisa aqui. Ó, nosso formato já tá quase perfeito. Vou vir com a lixa, encaixá-la aqui no canto, gente. Vou fazer esse movimento de cima e embaixo por toda a estrutura da unha. E desse lado aqui também. Olha, vira um pouquinho aqui, levanta um pouquinho aqui. Olha como que a nossa curvatura tá de espessura. Gente, como esse alongamento ele tá estruturado, tá? Então não é porque a gente trabalha em camadas que a nossa unha tem pouco gel, que ela vai ficar frágil ou quebrar com facilidade, tá? Esse cantinho aqui a gente precisa lixar um pouquinho mais, bem de leve. Aí. Que eu vou utilizar duas brocas para acabamento, tá, gente? Uma de cerâmica e outra de tungstênio. Vocês podem utilizar também outra cônica de tungstênio que eu já mostrei para vocês, mas eu também gosto bastante do acabamento da broca de cerâmica, tá? Coloquei ela rodando no sentido horário, porque eu vou trabalhar da direita para a esquerda, tá? Velocidade média, tá bem no meio do motor. E com a mão bem levinha, eu vou vir fazendo esse acabamento. Lá na região da cutícula. E aqui você vai olhar de frente, vai olhar de lado, ver se não tem nada fora do lugar. Traz um pouquinho pra frente. Fazer a ponta aqui agora. A gente coloca essa broca em 45 graus. Igual eu já mostrei pra vocês. E vamos dar a ilusão de que essa ponta tá bem fininha. Venho novamente com a lixa.
no lado mais fininho dessa vez. Só polindo bem. Ó, aqui subiu algumas pedrinhas. Depois a gente vai pegar com o alicate. Agora, com a broca de tungstênio, eu vou lixar a parte de baixo, tá? Vira bem aqui a mão. Só aquele pouquinho ali que escorreu. Vem, limpo bem, vira aqui. Gente, né? Pegar meu alicate novamente aqui, eu já vou tirar essas pelinhas que subiram. Vira aqui a mão pra mim. Vou olhar. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Com o dedinho virado assim, pra ver como que tá a ponta. Não estava reto do jeitinho que eu gosto, então a gente vem e dá mais uma fechadinha. Olha lá, olha a diferença disso. Tirei todo esse pó, agora a gente vai vir com o nosso top coat. Chego lá pertinho da cutícula sem encostar. Vou aplicar em toda essa estrutura. Vira a mãozinha pra baixo. Dou umas batidinhas aqui pra centralizar bem esse gel, esse top coat no centro. Vira. Pode pôr lá na cabine. 60 segundinhos de cabine agora novamente. Saindo da cabine, agora a gente vai reforçar todos os pontos de lixamento, tá? Então eu vou vir, vou fazer ponta novamente. Vou fazer borda lateral. Vira a mãozinha aqui pra mim. Viro novamente pra ver se tá alinhado, se tá quadradinho. Que aqui eu não consigo mostrar direito pra vocês, mas eu tô virando o dedinho nessa posição aqui de frente pra mim, pra gente poder tá acertando. Vira. E com a broca de cerâmica novamente, eu vou tá afinando essa borda. Eu adorei. Linda. Gente, com água agora, tá? Vamos borrifar água
em toda essa estrutura. E vocês podem vir com o palitinho de vocês e um pouquinho de cera, tá até menos do que isso aqui na realidade. E a gente vai passar somente em volta dessa cutícula aqui. E posso vir esfregando com um paninho para dar acabamento. Deixa eu diminuir um pouquinho. E limpar bem essas laterais. Acho que ficou um pouquinho de gel ali que eu podia ter tirado. Agora que eu hidratei que eu vi. Vira bem de ladinho aqui, meu bem. Isso. Não precisa tanto. Calma. Aí. Perfeito. Ó, gente, bem um pouquinho aqui onde a presilha pegou. Coloco girando pro sentido anti-horário. Rotação baixíssima e eu vou usar somente a pontinha da minha broca. Deixa eu já conferir a outra lateral. A outra lateral tá perfeita. Com água, novamente, venho fazendo a limpeza. Aqui tem uma pelinha que eu vi que subiu, ó. E perfeito, gente. Esse é o nosso alongamento na fibra de vidro, no formatinho quadrado, tá? Para as minhas seguidores, para os meus amores que preferem a fibra como método extensor, eu espero que essa aula tenha sido de alguma forma esclarecedora em sentido a simetria, em sentido a trabalhar com camadas, tá? Nesse método. Definitivamente não é o meu método preferido de alongamento, eu acho que consome muito tempo, né? Desde o processo de abrir fibra, hidratar a fibra, curvar a fibra. Não acho que é um método tão eficaz para o alongamento, mas é inegável que também fica muito bonito, né, gente? No final do dia, não é o método extensor que realmente importa, mas sim os pilares com que a gente trabalha, tá? Vale lembrar, por favor, já deem o like, dá pra dar direto na tela, vocês não precisam nem diminuir, tá? Dê o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, 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 muito a plataforma a impulsionar esse tipo de vídeo para quem tá procurando, para quem também tá precisando de algo acessível, tá iniciando na área, enfim, né? A gente está aqui para ajudar sempre a formar uma comunidade de pessoas que se ajudam da maneira que a gente pode, tá? Então eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês, ansiosa demais para ver os treinos, tá? Todos os materiais vão estar listados na descrição do vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito. Beijo!